Olá, meus prezados, como vão todos? Espero que todos estejam bem. Estou passando aqui hoje para repassar uma dica super interessante para vocês. É sobre a necessidade de existência de dano para que ocorra a responsabilidade civil. Ou seja, não basta a conduta ilícita, deve existir o dano. Dano e conduta ilícita são requisitos da responsabilidade civil. A responsabilidade civil, ela se divide em responsabilidade civil subjetiva, que é a regra do Código Civil, e responsabilidade civil objetiva. O que significa isso? A responsabilidade civil subjetiva é aquela onde existe a conduta ilícita como requisito, existe o dano, existe um nexo de causalidade, que é aquele vínculo que une, aquele liame, né, entre a conduta e o dano, ou seja, a gente só pode obrigar alguém a indenizar se realmente cometeu aquele dano, gerou aquele dano. E deve existir a culpa, ou seja, a imprudência, negligência ou imperícia. Isso lá pelo artigo 186 do Código Civil, que é o que nós chamamos de ato ilícito puro. Agora, existe também a responsabilidade civil objetiva, que é aquela responsabilidade que independe de culpa. Ou seja, basta que haja a conduta ilícita, o dano e um nexo de causalidade, o vínculo que une a conduta ao resultado danoso, aquele resultado que gerou efeitos no mundo jurídico. Então, vejam, eu vou até colocar um exemplo aqui antes de adentrar no Código de Defesa do Consumidor. No Código Civil, que adotou como regra a responsabilidade civil subjetiva, ou seja, deve existir a demonstração de culpa, colocou algumas hipóteses no próprio Código, onde existe ali a relação jurídica entre pessoas que estão no mesmo patamar, colocou ali hipóteses também excepcionais, onde nós teríamos responsabilidade civil objetiva. Nós podemos verificar isso, por exemplo, na responsabilidade civil de empregadores em relação aos atos dos seus empregados. A responsabilidade civil dos pais em relação aos filhos menores que estejam em sua companhia. Então, existem situações excepcionais em que o próprio Código menciona a responsabilidade civil objetiva. Existe também o ato ilícito praticado por aquela pessoa que no seu exercício regular do direito vai além dos limites impostos pela boa-fé, pelos bons costumes, enfim, pela função social do contrato. Essas pessoas, elas têm a responsabilidade civil objetiva. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos tratando aí de abuso do direito, que está lá no artigo 187 do Código Civil. No entanto, para nós tratarmos aqui da responsabilidade civil no âmbito das relações de consumo, nós devemos lembrar do artigo 12 e do artigo 14. Esses dois artigos da Lei 8.078 de 90, esses dois artigos determinam que a responsabilidade do fornecedor de produto e serviço é uma responsabilidade objetiva. Você não precisa perquirir da culpa, ou seja, você não precisa demonstrar culpabilidade do fornecedor de produto ou serviço. Basta que você comprove a conduta ilícita, o dano, o resultado danoso, e o vínculo que une a conduta ilícita ao resultado, tá? Então hoje nós ficamos por aqui com essa dica super bacana para que você não confunda mais essa situação de responsabilidade civil subjetiva e objetiva, lembrando que no Código de Defesa do Consumidor, nas relações jurídicas do consumo, a responsabilidade sempre vai ser responsabilidade civil objetiva? Em regra, sim. Mas, por exemplo, só ressaltando aqui para a gente não deixar de mencionar, a responsabilidade civil dos profissionais liberais, ela não é objetiva. Ela é uma responsabilidade subjetiva. Você precisa perquirir da culpa. Ok? Então hoje nós ficamos por aqui. Se você gostou, dê o seu like, repasse para os seus amigos. Até a próxima e bons estudos!